Olá, meus queridos aprendizes, tudo bem? Estou fazendo esse vídeo agora com o objetivo de falar um pouquinho sobre a previsão de demanda, ou seja, técnicas para a gente tentar estimar a demanda futura para que a gente possa nos organizarmos com nossos estoques e com outras coisas que são necessárias aos processos de produção e organização da empresa. Bom, como a gente faz uma estimativa sobre a demanda futura? A gente vai ter que pensar que existem algumas formas de análise quantitativa e outras formas de análise qualitativa. A análise quantitativa, tipicamente, é aquela onde se utilizam dados numéricos, né? Então, geralmente, ela é baseada em uma análise histórica, né? A gente pega dados do passado e tenta, a partir disso, fazer projeções para o futuro. A análise qualitativa, ela não é uma análise tão puramente focada em históricos, em números, etc. Ela visa fazer uma análise mais interpretativa do mercado ou da situação futura. Dentro disso, eu vou fazer nesse vídeo uma explanação acerca da análise quantitativa baseada em dados históricos. Basicamente, nós temos que pensar que o que nós vamos fazer são estimativas. Estimativas sobre coisas que vão acontecer no futuro, com base em dados do passado. Então, aquilo que nós estimarmos, naturalmente, não vai ser igual àquilo que vai acontecer. Por consequência, melhor a estimação será aquela que chegar mais próxima da realidade. Nós vamos tentar explorar algumas coisas dentro disso, porque existem várias maneiras da gente fazer as nossas estimativas. Dentro desses métodos para estimar, o primeiro deles é o método do último período. Ou seja, simplesmente se considerar que a melhor estimativa para o futuro é igualar um determinado mês ao último mês. A média móvel é o segundo método. A gente vai fazer uma média simples que vai sendo atualizada mês a mês. E o terceiro método que eu quero explorar nesse vídeo é o método da média ponderada móvel, que vai também utilizar dados dos últimos períodos, mas vai ser uma média que vai dar pesos diferentes para cada período de tempo. Vamos tentar colocar isso em um exemplo. O exemplo é o seguinte: durante o ano de 2019, um analista de estoques verificou que um produto teve a seguinte demanda. Aqui vem a tabela com a demanda. Essa demanda é a demanda real. Todo ano de 2019 já aconteceu. E a gente verificou que nos últimos 8 meses do ano, de maio até dezembro, aconteceram as seguintes demandas. Separei em duas partes. As primeiras 4, essas aqui, e as últimas 4, essas aqui embaixo. Significa, por exemplo, que lá no mês de maio foram necessárias 18 unidades de um determinado produto. Que lá no mês de junho foram necessárias 23 unidades desse mesmo produto, e assim sucessivamente. A cada mês nós tínhamos uma necessidade diferente desse produto. Se eu for utilizar um método do último período, eu vou projetar simplesmente imaginando que os próximos meses serão iguais aos anteriores. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou utilizar como base para todas as análises que nós vamos fazer nesse vídeo, os meses que estão destacados em azul, de maio até agosto, e vou tentar fazer projeções para setembro e dezembro. Mas, professor, a gente já sabe quais são as demandas de setembro e dezembro. Sim, mas eu vou tentar projetar para setembro até dezembro, supondo que eu não soubesse isso, para que depois eu possa comparar os dados que eu projetei com os dados que realmente aconteceram. Então, suponha que nós estamos no início de setembro, então, e que nós conhecemos somente a demanda que ocorreu até aqui, até agosto. Quero projetar o mês de setembro. Tendo pensado dessa maneira, eu vou estimar como para os meses seguintes, baseado no método do último período. Faço o seguinte: vou supor que a previsão é igual ao mês anterior, essa aqui é a tabela que eu mostrei para vocês, e vou resolver da seguinte maneira. Vou supor que aqui em setembro a demanda prevista é de 17 unidades, porque em agosto era 17, então estou igualando setembro a agosto. Terminou o mês de setembro, vamos para o mês de outubro. O mês de setembro já passou, já sei quanto aconteceu realmente em setembro. Então vou projetar o mês de outubro. Vou supor que a demanda em outubro seja de 16 unidades, porque a demanda que realmente ocorreu em setembro foi de 16 unidades. E assim sucessivamente. Eu só vou colocando como projeção para o mês seguinte aquelas demandas que aconteceram nos meses anteriores. Moleza, esse é o método do último período. Mas tem um outro método que eu vou mostrar para vocês,
que é o segundo, que é o método da média móvel. A gente vai fazer a demanda como sendo algo equivalente à média dos últimos períodos. Quantos períodos? Bom, isso nós vamos determinar. Eu vou determinar para fins didáticos que nós vamos calcular com n igual a 4. Isso significa que nós vamos nos basear nos últimos 4 meses. Se eu estou projetando o mês de setembro, então eu vou calcular a média com base nas demandas que ocorreram nos últimos 4 meses anteriores a setembro, ou seja, agosto, julho, junho e maio. Aqui está a tabela que eu dei para vocês antes. E nós vamos fazer o seguinte, ó, vou calcular aqui a demanda de setembro, vou tentar colocar numa fórmula para facilitar, e vou pegar, ó, 17, por quê? Porque era agosto, 17, depois vou pegar 21, que era a demanda de julho, depois vou pegar 23, que era a demanda de junho, e depois vou pegar 18, que era a demanda de maio. Ou seja, peguei as últimas 4 demandas, né, e somei e dividi por 4. Isso nos dá a média, que deu 19,75. Então, para setembro, a previsão de demanda é de 19,75 unidades. Eu vou repetir o processo para os próximos meses. Só que quando eu estiver calculando lá em outubro, eu vou fazer assim, eu vou calcular outubro com base na média dos 4 meses anteriores a outubro. Então, eu vou calcular com o 16 de setembro, o 17 de agosto, o 21 de julho e o 23 de junho. Tá? Mesmo processo, divido por 4. E assim eu vou atualizando mês a mês. Por isso que a gente diz que a média é móvel. Tá? Tentando colocar isso em fórmulas, ó, eu vou pegar aqui, ó, demanda de outubro, 16 mais 17 mais 21 mais 23. Por quê? Ó, estou prevendo a demanda de outubro como sendo 16, 17, 21, 23, os últimos 4 meses. Demanda de novembro, os últimos 4 meses anteriores a novembro. Ó, outubro que é 20, setembro que é 16, agosto que é 17, julho que é 21. Coloco esses números aqui. Por fim, vou prever a demanda de dezembro como sendo a média também dos 4 meses anteriores a dezembro. E vai dar 18,50. Já coloquei nessa coluna aqui do lado a demanda prevista. A demanda que nós prevemos pelo método da média móvel é diferente daquela demanda prevista pelo método do último período. É claro, dependendo do método que nós utilizarmos, nós vamos ter diferentes previsões. E o próximo método que eu quero mostrar para vocês é o método da média ponderada móvel. Prevê demanda como a média dos últimos meses, porém com diferentes pesos para cada mês. Que pesos são esses? Bom, nós vamos ter que determinar quais pesos são esses. E podemos, inclusive, testar vários pesos diferentes. Mas, para esse nosso exemplo, eu vou determinar esses 4 pesos aqui. P1 igual a 0,4, P2 igual a 0,3, P3 igual a 0,2 e P4 igual a 0,1. São taxas unitárias, né? Que significa que o primeiro mês imediatamente anterior ao mês em que nós estamos estimando tem peso 0,4, 40%. O segundo mês, imediatamente anterior àquele que nós estamos estimando, tem peso 0,3, 30%, e assim sucessivamente. Trouxe mais uma vez a tabela com a demanda real, e agora vou tentar fazer a multiplicação pelos pesos. Eu vou tentar aqui, ó, fazer em setembro uma estimativa com base nos 4 meses anteriores a setembro, sendo que o mês de agosto vai ter peso 0,4, que está aqui, é o mês imediatamente anterior, é o P1. O mês de julho vai ter peso 0,3, está aqui, é o P2. O mês de junho vai ter peso 0,2, que está aqui, é o P3. E o mês de maio vai ter peso 0,1, que é o P4. Ou seja, estou dando um peso maior para os meses mais próximos do mês atual. No que vai resultar isso aí? Vai ter esses resultados aqui, que eu vou somar, e vão me dar uma estimativa de 19,50. Essa é a minha previsão de demanda para setembro. Então, com base nos últimos 4 meses, com base nos meses de maio, junho, julho e agosto, e nos pesos que eu determinei, eu concluí que a previsão para setembro seria de 19,50 unidades. Vou repetir essa previsão para os próximos meses. Então, vamos tentar colocar isso numa fórmula, né? Ó, essa é a fórmula do que eu fiz agora. 0,4 vezes 17, que está aqui,
mais 0,3 vezes 21, mais 0,2 vezes 23, mais 0,1 vezes 18. Então, esse por esse, esse por esse, esse por esse, esse por esse. Dão estes resultados aqui, que a gente soma e chega em 19,50. E os próximos? Os próximos, a gente pode tentar colocar uma fórmula igual essa que eu coloquei para vocês. Vou pegando os meses subsequentes. Quero fazer a previsão de demanda para outubro. Como? Vou pegar 0,4 vezes a demanda de setembro, mais 0,3 vezes a demanda de agosto, mais 0,2 vezes a demanda de julho, mais 0,1 vezes a demanda de junho. Dá 19,50. Estimei a demanda de outubro em 19,50. 0,4 vezes esse, 0,3 vezes esse, 0,2 vezes esse, 0,1 vezes esse. Então, eu também vou descendo, né? Vou descendo aqui os dados que eu utilizo para fazer o meu cálculo. Vou pegando sempre um mês para baixo. Vou calcular novembro, vou fazer com base nos últimos 4 meses anteriores a novembro, com pesos de 0,4, 0,3, 0,2, 0,1. Dezembro, mesma coisa. Montei a fórmula aqui para vocês. Multiplico os 4 meses anteriores a dezembro pelos 4 pesos que eu dei para vocês e somo o resultado, deu 19,30. A partir disso, então, nós temos mais uma coluna, mais um quadro com demandas que nós previmos através desse outro método. Então, nós fizemos 3 estimações diferentes de demanda. Método do último período, método da média móvel e método da média ponderada móvel. Qual é o melhor método? É difícil a gente dizer, mas a gente pode pensar em comparar o real, a demanda real e as demandas estimadas pelos 4 métodos. Então, eu trouxe aqui um quadro com os resultados que nós obtivemos anteriormente. Essa é a demanda real, essa vem do quadro que eu dei para vocês. E nessas próximas 3 colunas, eu tenho as estimações de demanda que nós calculamos através dos 3 métodos, último período, média móvel e média ponderada móvel. Aqui temos os resultados. O melhor modelo é aquele que se aproximou mais da realidade, supondo que agora, nesse momento, nós sabemos, então, qual foi a demanda que realmente aconteceu lá em setembro, outubro, novembro e dezembro. Vou fazer o quê? Vou calcular o erro absoluto. O que é o erro absoluto? É a diferença entre o que nós estimamos e a demanda real. 17 menos 16. Só que eu vou deixar isso em módulo, ou seja, se der negativo, eu vou transformar em positivo. Professor, poderia fazer 16 menos 17 dá menos 1? Sim, pode. Como nós vamos deixar em módulo, a diferença vai dar 1, de qualquer forma. Então, aqui, nesse lugar aqui, eu deixei 3 colunas para nós colocarmos os resultados que nós obtemos ao calcular os erros absolutos. Repito esse processo de calcular as diferenças para todos os métodos. Média ponderada móvel, por exemplo, nós tínhamos estimado aqui em setembro que a demanda seria de 19,50, mas a demanda que realmente ocorreu foi essa daqui, foi de 16. Qual foi a diferença? 3,50. Vamos colocar esse resultado aqui, é 19,50 menos o 16. E vamos fazer isso para todos os métodos e para todos os meses. Tá? Dei esses 2 exemplos, mas a gente vai repetir esse procedimento. E temos aqui os resultados, que são em módulo, né? Se der negativo, a gente transforma para positivo. E agora eu faço um cálculo da média. Acho que não está aparecendo aqui, mas aqui diz média. Vamos calcular a média do erro absoluto para cada um dos 3 métodos nesse período que nós analisamos. O que nós concluímos? Nós concluímos que o método do último período, por incrível que pareça, por mais simples que seja, nos trouxe o menor erro. O erro médio é de 2, enquanto o da média móvel tem erro médio de 2,88 e o da média ponderada móvel tem erro de 2,98. Então, o método que errou menos é o método do último período. Coloquei aqui uma formulazinha, né? O erro de cada mês, né? E de cada método é o que? A demanda estimada para aquele mês menos a demanda real daquele mês. O que significa essa barra aqui? É o sinal de módulo, tá? Então, significa que se der negativo, a gente deixa positivo. Pessoal, parece difícil, mas não é. É só estudar um pouquinho. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo.